Pais queridos, estamos de volta. Já tomamos aguinha, né? Estamos de retorno. A promessa, a vinda do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, o Consolador, o Convencedor, o Guia. Esse é o nosso Deus, Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, Ele que nos convence e é Ele que nos guia. A promessa de Cristo que deixou para nós é que derramaria do seu Espírito. Né? Em contrapartida da sua partida, né? Ele deixou-nos o Espírito Santo. Ele nos anuncia isso, a vinda do Espírito Santo. O Senhor reafirmou a sua promessa e enfatizando o ministério do Espírito Santo como testemunha da cruz por intermédio dos seus discípulos. Nós vamos ler agora o versículo, o capítulo 16, versículo de 1 a 15, o tópico 2, da página 91, a obra do Espírito Santo. Vejamos então. Vejamos. 16, de 1 a 15. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalize. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Estarão pensando que estou fazendo a vontade de Deus, mas não estarão. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, e para que vos recordeis que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas já, e a tristeza encheu o vosso coração. Agora vamos ler o versículo 7 em diante, que vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. Olha só, aqui está escrito: eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. E porém, se eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele não glorificará, porque há de receber do que é meu, vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, que vou há de anunciar. Bem, nisto vemos a obra do Espírito Santo que está determinada para os discípulos e para a sua igreja. Ele nos orientaria, ele nos consolaria, ele nos daria o convencimento do pecado, como nós tivemos. Nós outrora éramos pecadores, mas tivemos o conhecimento da palavra e ele nos introduziu, né, a certeza da verdade que é Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Essa convicção e essa sensação da presença do Espírito Santo de Deus, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, confirma em nós o que nos é prometido,
a vida eterna. Os discípulos estavam, no Consolador, ainda mais tristes do que no capítulo 14 e nos versículos de 1 em diante, por saber que seriam odiados. Aqui Jesus cita um rol, do que poderia acontecer, detalhadamente das perseguições, do que poderia acontecer. Destituídos de esperança, tirariam a esperança deles, seriam vistos por amigos como pagãos, perda dos seus empregos, exilados das suas famílias, desterrados, mortos pelos religiosos. Por exemplo, nós temos exemplos dos discípulos que foram mortos nas mãos dos romanos, dos sacerdotes e de todos aqueles que odiavam a Cristo. E esses fatos aconteceram, que foram noticiados a ele. Mas o Espírito Santo lhe deu toda a força necessária para que passasse por essas tribulações e lhe desse como suportar estes males que lhe sobreviriam. E o Espírito Santo os guiou, instruindo sobre a permanente atuação do Espírito Santo na vida deles. Isso aconteceu. O Espírito Santo fez com que eles se enchessem da sua graça, da força, do ânimo. Ele guiou para a verdade. Ele fez com que os discípulos ouvissem a voz do Mestre, lhes desse o discernimento do que deveria ser feito. A necessidade do Espírito Santo. A palavra de Jesus registrada no verso 16 são a cerne desta passagem. Vamos dar uma olhadinha lá. No 16. Um pouco e não mais me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. Essa seria o anúncio da passagem de Cristo, da morte, e da sua ressurreição. Quando ele diz um pouco, não mais me vereis, porque ele estaria tombado na sepultura. E nesse período eles ficaram tristes, se retiraram, foram orar, se dispersaram. Mas um pouco depois da sua morte, no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a nossa esperança. E essa é a confirmação daquilo que ele havia dito se cumpriria. Ele ressuscitou dentre os mortos. A ausência de Cristo é alegria para o mundo. O mundo pensava que tinha vencido quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário. Eles achavam que tinham vencido, tinham dirimido para eles uma pedra que estavam no calcanhar deles, dentro do sapato deles, lhe incomodando. Mas isso foi um tremendo de um equívoco. A ausência de Cristo é tristeza para os discípulos, mas trouxe tristeza para os discípulos de Cristo. Eles se retiraram. Alguns ficaram em Jerusalém para ser revestidos do Espírito Santo de Deus, assim como nós temos que fazer nesse mundo. Muitas das vezes temos que nos retirar para que o Espírito Santo nos oriente da melhor forma. Por isso ele recomenda, quando se sentir dificuldades, em alguma necessidade, entra no teu aposento, feche a porta e ore ao teu Pai em secreto, e ele te responderá em secreto. Jesus já havia alertado os seus discípulos sobre a tristeza. Paulo também falou algo a respeito, em Romanos 8, 23. Mas assim como a mulher grávida que sofre durante o trabalho de parto e depois se alegra com a chegada do filho, os discípulos passariam por alguma experiência semelhante.
É isso que dá impulso ao cristão a perseverar, manter-se firme, porque logo o mal daquele dia passará e o dia seguinte virá. A alegria vem pela manhã, ela se renova, a esperança se renova. A presença de Cristo é alegria para os discípulos. E no capítulo 20, no versículo 21 e 28, vejamos. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascer o menino, o filho, já não se lembra mais da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, um ente amado. Assim, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirá-la. Ninguém poderá tirá-la. Então, o Senhor dá alegria. Trouxe-nos alegria com sua ressurreição. Agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi agora e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Aleluia. Como o Senhor é bom, como a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Agora, a partir de Jesus, provoca a tristeza deles, a sua presença, seja pelo Espírito ou pela vontade de Cristo, significa plena alegria pela comunhão com o Senhor. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que desce como fogo. Aleluia. A esperança no Espírito Santo. A esperança. A última palavra de Jesus no cenáculo foi de: antes da via dolorosa, seu ministério terreno estava em iminência de acabar. A cruz era o destino de Cristo. E a essa altura, as dúvidas dos discípulos davam lugar à compreensão dos fatos sobre os Messias. Os discípulos passaram por uma confirmação de fé e de amor ao Senhor e afirmaram de forma consciente de que creem que Cristo é, de fato, o Messias prometido. E, entretanto, nos versículos seguintes, Jesus afirmou que a fé deles ainda era vacilante e nem eles mesmos conheciam a si próprio como Cristo o conhecia. E, nesse sentido, devemos procurar conhecer a nós mesmos por meio da palavra e compreensão de quem somos de fato não está em nós, mas a palavra que nos lava, que nos modifica, que nos instrui, que nos faz modificar pela força do poder do Espírito Santo, que desce como fogo, esse fogo que consome nosso interior maligno, que tira o nosso pecado, que nos renova como uma brasa viva, purificadora. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Esse Espírito que desce como fogo, que nos enche, né? Ele nos estimula de forma a vencermos as aflições, né? E gozarmos ou nos alegrarmos na paz de Cristo e tendo a fé, mantendo a fé, né? Sendo perseverante na palavra. Vamos ler 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João capítulo 5, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.